começando mais um episódio do Connecting Podcast. Eu sou o Miguel. Eu sou a Safira. E eu sou o Carlos. E estamos aqui com um convidado muito especial, senhor Avelino. Conte-nos um pouco sobre você, por favor. Boa tarde. Me honra muito ser convidado de vocês, estar aqui com vocês, principalmente vendo jovens como vocês interessados nas coisas de Deus. Olha, é de se admirar, porque hoje em dia a gente vê muitas coisas acontecendo por aí, as pessoas totalmente mais interessadas nas coisas do mundo ou de forma egoísta nas coisas para si. E vocês fazendo esse podcast, eu já assisti outros anteriores, gostei muito, estava interessado. Quando fui convidado, atendi assim que possível, porque para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. E agora vai começar nossas perguntas, né? Por que razão Deus tem direito sobre nós e nossos bens? Por que Deus tem direito sobre nós e nossos bens? Olha, porque eu vou contar de uma forma semelhante a Jesus, eu não tenho a capacidade dele, mas é mais ou menos assim. Existia um povo escravo, existia um rei poderoso, mais poderoso do que todos os outros reis da terra. E ele pagou tudo por um único escravo. E ele, fazendo dessa forma, ele pagou aquela dívida e libertou o escravo. Libertando o escravo perguntou para ele: e agora? Qual vai ser o meu serviço? Ele falou: não, você é livre. Não, mas você pagou pelos meus direitos, agora eu sou teu, você me comprou. E ele comprou da forma mais cara possível, dando a sua própria vida. Mesmo ele sendo restituído disso, ele o deixou livre. E deixando livre para que o escravo pudesse escolher servi-lo ou não. O escravo poderia ir para qualquer outro lugar, mas aquele que fazer a opção de servi-lo, com certeza não será considerado um escravo que estará servindo ao seu senhor, e sim passará a ser herdeiro daquele rei. Deus, ele tem direito sobre nós por duas situações. Ele nos criou e ele nos resgatou. Então, se alguém tem direito sobre nós, é ele. Se nós não reconhecemos que ele é nosso Criador, então nós temos que ser submissos a ele. Se nós reconhecemos que ele nos resgatou, mais uma vez nós temos que ser submissos a ele outra vez. Respondi a sua pergunta? Bom, que percentual da nossa renda Deus reservou para lhe devolvermos como um ato de adoração? A Bíblia diz, já em Gênesis, desde o início, fala assim em 10%. A palavra que é citada é dízimo. Dízimo já se diz 10%. Mas Deus não quer 10%. Às vezes as pessoas ficam muito assustadas e preocupadas quando você fala: mas eu vou ter que devolver 10%. Porque na verdade nós estamos devolvendo, porque nós só devolvemos para Deus depois que recebemos dele, já que ele é dono de tudo. Então, ele quer mais do que 10%. Geralmente as pessoas confundem, acham que é só isso, mas Deus quer mais. A Bíblia cita 10% por quê? Porque Abraão deu a Melquisedeque, a primeira menção na Bíblia que faz a devolução do dízimo é essa. E também quando Jacó promete que se Deus fosse com ele, naquela jornada, ele devolveria 10% de tudo que ele conseguiria. Mas só que Deus, ele quer 10% do teu dinheiro, que é só uma forma didática dele nos ensinar.
Deus tem uma didática maravilhosa, e Ele começa daquilo que tem menos valor para Ele, porque para o mundo as coisas mais valiosas que nós temos é nosso dinheiro, nosso tesouro, nossos bens, mas para Deus é diferente. Para Deus isso é de menor valor. Nós vemos pessoas que, como João, Paulo, que tiveram o privilégio de ter visões do céu, citarem que as ruas de ouro. Por quê? Porque não tem valor o ouro lá. O ouro no céu não tem valor. E se nós começarmos a observar quando Jesus disse que se nós queremos ser o melhor, nós temos que servir. Se nós queremos ser o maior de todos, nós temos que servir a todos. Essa inversão de valores é totalmente clara, que aquilo que tem valor para nós, como os bens materiais, para Deus não tem esse valor. Ele pede para nós nossos bens materiais, por quê? Porque aquilo é o mais insignificante. Se nós formos observar, Deus, na própria Bíblia, demonstra outras situações onde Ele pediu coisas muito mais valiosas do que os valores. Então Ele quer 10% do teu dinheiro no começo, depois Ele vai querer que você devolva mais a tua oferta. Para os homens, geralmente, Ele vai querer a bicicleta, a moto, o carro. Para a mulher, Ele vai querer a casa, a empresa do empresário. Ele vai querer tudo. Porque Deus, Ele não quer só 10%. Isso é só o início para quebrar a questão do egoísmo, porque o ser humano é natural egoísta. Você pega um bebê, ele pega o carrinho dele, não, esse é meu, e ele não quer. Não é porque alguém ensinou ele a fazer isso, é natural do ser humano. Né? E aí tem a questão do orgulho, porque eu quero ter mais para aparecer mais para os outros. Né? A questão do egoísmo, que você quer só para você. Então, a partir do momento que você começa a exercitar, devolvendo 10% que você se inicia, depois você começa a devolver a tua oferta. Porque muitos dizem que o dízimo é pela sua criação, a oferta pela sua redenção que Deus te pagou na cruz. Você acha que o sangue de Cristo vale 10% de tudo que eu ganhei na minha vida? E eu não devolvi 10% de tudo que eu ganhei na minha vida. Durante muito tempo eu não devolvi nada. Mas Deus quer que, quando você começa a fazer esse tipo de atitude, devolvendo 10%, depois ofertando, ajudando as outras pessoas, ajudando os necessitados, isso vai moldando o seu coração. Porque Deus te quer por inteiro. Ele não quer 10% do que é teu. Ele quer você. Ele quer o teu coração. Ele quer o que é mais valioso que você tem. Ele te deu a vida, que é o mais valioso que Ele tinha. Então, por isso Ele quer também que você se entregue por inteiro. Agora, a partir do momento que você se entrega por inteiro, aí é uma outra situação. Os teus bens são de Deus. Não existe nenhum especialista que possa administrar da melhor maneira possível os teus bens. Quando os seus bens passam a ser administrados de acordo com a orientação de Deus, através do Espírito Santo, as coisas se multiplicam. E às vezes, as pessoas falam, quer dizer que se você devolver o dízimo, você nunca mais vai ter problemas financeiros? Não. Às vezes Deus administra de forma que você passa por dificuldades administrativas nos teus bens, justamente para que você se volte para Deus. Porque o problema não é você ter bens materiais. O problema é os bens materiais terem você. As pessoas terem bens materiais, ser ricos ou pobres, não faz diferença. Por mais que a gente tenha bens materiais aqui nessa terra, não faz diferença para Deus. Agora, quando os bens materiais passam a nos possuir, a nos escravizar, isso é uma grande diferença para Deus.
é um valor mais sentimental do que material? Eu não digo sentimental, eu digo que é uma questão espiritual. O dízimo, por exemplo, se nós formos olhar em Provérbios 9, acho que é 9, Deus diz que é uma questão de honra. Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os celeiros, transbordarão de vinhos e teus lagares. Isso está no versículo 10. No versículo 10 eu costumo dizer que isso são os efeitos colaterais. Eu acredito que vocês são jovens, mas vocês já devem ter ido em vários aniversários e ver que alguém corta o bolo e aí o primeiro pedaço ele escolhe alguém para dar o bolo. Aquele primeiro pedaço é diferente do restante do bolo? Por quê? Que diferença tem ele dar aquele primeiro pedaço para alguém que ele escolheu? Geralmente para jovem dá para a mãe, para o pai, para a namorada. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão ali já foram honradas de ser convidadas para estar com ele naquele aniversário. Porém, aquela pessoa com quem que ele elege, que recebe o primeiro pedaço, é que foi honrado com uma honra diferente, acima dos outros que estão ali. Então, o dízimo é uma questão de honra. Honra a Deus com os teus bens, com os teus com as suas posses materiais. É uma forma de nós honrarmos a Deus. E, lendo esse versículo, eu vi aqui, e com as primícias de toda a tua renda. As primícias, o vocabulário de hoje em dia a gente acaba se esquecendo, mas primícias são as primeiras coisas, a primeira produção. E aí o primeiro fruto da terra, o primogênito. A Bíblia toda, como eu disse antes, tudo ela tem um simbolismo e um significado. Nada está na Bíblia por acaso. Se vocês lerem em Gênesis, logo no início da Bíblia, se não me engano, Gênesis 4, nós temos sobre a oferta de Caim e Abel. Por que a oferta de um foi aceita, de outro não? Nós vemos que o Abel, pastor de ovelhas, Caim, lavrador, um ofereceu o fruto do teu trabalho, que era a ovelha, e foi aceito. O outro ofereceu o fruto do teu trabalho, que era a produção de vegetais, e não foi aceito. Às vezes, eu já vi pregação, inclusive, muito bonita, dizendo que não, ela foi aceita porque tinha que ter sangue. Sim, pode até ser. Achei interessante a pregação que eu vi. Mas o que eu vejo é o que a Bíblia diz, que Deus pede as primícias. Ele pede o primeiro. E quando nós lemos
no versículo 3 aqui de Gênesis, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Deus não quer o que sobra, Ele quer ser honrado, Ele quer ser o primeiro dele. Se você dedicar a Deus o primogênito do teu rebanho, se você dedicar a Deus o primeiro da tua produção, não importa se seja de... Deus não era anti-vegano, por isso que Ele não aceitou as coisas de Caim. Mas quando você dedica o primeiro, todo o restante é abençoado. Mais à frente nós vemos quando ele, depois de Moisés, que aí ele estabelece a questão das primícias, ele orienta como fazer. Que os ceifeiros iam colher o trigo, colhia as primícias, ofereciam, depois de 7 semanas, que geralmente, aí, por quê? O trigo era abençoado, porque o primeiro foi abençoado, todo o restante da colheita era abençoado. Depois de 7 semanas ele pedia que trouxesse os pães ao templo. Por quê? Trazendo os templos, no primeiro dia, todo o restante era abençoado. Parece uma coisa insignificante, o trigo, o pão, mas aí nós vemos o seguinte: quando Cristo morreu, quem era Cristo? Era o primogênito. E aí, se nós contarmos 7 semanas depois, 7 semanas dá justamente no sábado e no 50º dia, primeiro dia depois do sábado da 7ª semana, o que acontece? O Pentecoste. O Pentecoste era porque o primogênito foi oferecido, todo o restante era abençoado, toda a igreja de Deus, a bênção de Deus se estendia a toda a igreja de Deus. Nós vemos também quando o povo de Deus estava no Egito. O povo de Deus estava no Egito e Deus proporcionou várias vezes, várias pragas, tentando convencer o faraó de libertar o povo de Deus. E o faraó não queria fazer isso. E aí Deus chama o povo de Israel de meu primogênito. E se não o faraó não libertasse, ele iria ferir o primogênito do faraó. Quando Deus fez isso, que o faraó não quis aceitar, Deus feriu o primogênito do faraó, matando todos os primogênitos do povo do Egito. O povo do Egito, o que fez? Praticamente falou para o povo judeu: vaza. Quase que o povo dos judeus, que eles não queriam deixar que saísse antes, eles quase que expulsaram o povo judeu do Egito, apesar do faraó se arrepender e depois perseguir. Mas eu acho que a gente não deve deixar de ver Deuteronômio 26, já que eu falei do povo do Egito. Deuteronômio 26, eu vou procurar aí para vocês, são só 11 versículos. Ao entrares na terra do Senhor teu Deus, te dá por herança ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todo o fruto do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porá num cesto, e a irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o teu nome, no caso do templo. Virá ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirá: hoje declara ao Senhor teu Deus, que entrei na terra do Senhor sob juramento, prometeu a dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificará perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai e desceu para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios
nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram a dura servidão, clamando ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atendeu para a nossa angústia, para o nosso trabalho, para a nossa opressão, e o Senhor nos tirou do Egito, com mão poderosa, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a esse lugar, e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e prostrarás perante ele, e alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Esses 11 versículos resumem praticamente 90% do que se fala sobre o dízimo, se a gente meditar nessas palavras. Nós temos a oportunidade de honrar a Deus. Nós temos a oportunidade de demonstrar a Deus o quanto Ele é importante para nós. Se você devolver o teu dízimo ou não vai fazer diferença para Deus, porque Ele não precisa de teu dízimo, Ele não precisa da tua oferta. Nós é que precisamos de Deus. Quando ele diz, você se prostrarás, é uma forma de nós reconhecermos que Deus é dono de tudo. Ele é dono de todo o ouro, toda a prata. Então por que Ele precisa do teu ouro, da tua prata? Não, quem precisa somos nós. Nós que precisamos testemunhar, nós que precisamos demonstrar. Se eu digo à minha esposa, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não demonstro, de nada, é vã minhas palavras. Mas a partir do momento que eu passo a agir, demonstrando através de atitudes, através do que eu faço, fala mais do que as palavras. Eu falar que eu amo a Deus, que eu reconheço Deus como meu Senhor, mas se eu não tenho o despreendimento de colocar os meus bens nas mãos dele, para que ele administre da forma que ele quer, isso não vale, as minhas palavras de nada valem. Quando nós falamos, eu falo por mim. Durante muito tempo, eu achei que colocar a Deus em primeiro lugar era levantar cedo, orar a Deus e depois sair correndo atrás das minhas coisas, dos meus compromissos, das minhas necessidades. Mas a vida me ensinou que buscar a Deus em primeiro lugar é Ele estar em tudo na nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus. Quando Jesus disse no Sermão da Montanha que nós não devíamos ter dois senhores, está lá em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro, ou devorará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Algumas versões diz a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Nós não podemos ficar dividido entre Deus
e o dinheiro. A Bíblia, se você for olhar, ela menciona entre fé e oração em torno de 500 vezes. E quando ela fala de dinheiro, ela fala mais de 1.800 vezes. Se eu falar de outras formas de indireta, chega a mais de 2.300 vezes que ela menciona. Por quê? Porque Deus acha necessário, é justamente para que nós não ficamos presos ao dinheiro. Tem alguma outra dúvida? Bom, qual que é o destino do dízimo, tanto do valor material dele quanto do valor sentimental, quanto do valor espiritual? Qual é o destino de ambos? A questão do valor material, isso acho que depende de denominações. Alguns pastores talvez não concordem com o que eu vou dizer. Quando eu digo que as pessoas que não são cristãs, se elas não frequentam uma igreja, se elas não são determinada igreja, elas não teriam nem necessidade de dizimar. Mas tem muitas pessoas que, mesmo não sendo cristãs, mesmo não frequentando alguma igreja, devolvem o seu dízimo, fazem suas ofertas. Porque eu acho que a principal oferta que você tem que dar é o teu coração. Eu só conheci a palavra de Deus porque alguém veio trazendo essa mensagem. E eu digo foi um abençoado, porque quando você olha lá em João, na oração sacerdotal, Deus orou por aqueles que acreditam, Jesus orou por aqueles que acreditaram mesmo sem conhecê-lo. E essas pessoas, tudo isso tem um custo. E o dízimo é exclusivamente para a pregação do Evangelho. O dízimo não é para a construção de templo. O dízimo não é para a compra disto ou daquilo. O dízimo é exclusivamente para a pregação do Evangelho. Se quiserem construir um templo bonito, se quiserem fazer alguma obra diferente, façam isso com as suas ofertas. O dízimo é exclusivamente para a pregação do Evangelho. A questão sentimental, a questão espiritual. Quando você está devolvendo o teu dízimo, a questão que nós lemos lá em Provérbios, quando eu disse Provérbios 3, 9 e 10, que ele menciona dos seus lagares, ele está mencionando do vinho. O vinho significa a questão da alegria. Você deve fazer isso com alegria. Geralmente é mencionado mais sobre a oferta que você deve devolver aquilo que está no teu coração. Mas mesmo o dízimo você deve devolver com alegria, não é porque Deus está te obrigando. Porque Deus não nos obriga a fazer nada. Agora, o teu sentimento tem que ser um sentimento de alegria. E essa transformação que eu disse, que é no dia a dia, ela vai se transformando para que você possa estar um dia mais, digamos assim, próximo do ideal. A devolução do teu dízimo é adoração, faz parte da tua adoração. E quanto mais nós adoramos a Deus, da mesma forma que o dízimo, Deus não precisa da nossa adoração, nós é que precisamos adorá-lo. Quanto mais nós adoramos a Deus, mais nos assemelhamos a Ele, mais nos aproximamos dEle. Então, se nós devolvemos nosso dízimo, nós estamos adorando a Deus com os nossos bens. E dessa forma nós estamos fazendo isso. Os efeitos colaterais, como eu disse no versículo 10, é que nós recebemos essas bênçãos de volta muito mais do que nós fazemos. Mas nós não devemos fazê-lo como se fosse uma barganha. Eu vou devolver meu dízimo porque Deus vai me abençoar. Não. Eu vou devolver meu dízimo porque tudo pertence a Ele. E eu estou dando 10% de uma forma significativa, que os outros 90% eu vou administrar de acordo com as direções dele. Por que devemos dar dízimos? Por que nós devemos dar o dízimo?
Nós devemos dar o dízimo porque tudo pertence a Deus. E é uma forma de adoração. Essa forma de adoração vai fazer com que nós sejamos transformados. Nós vamos tornar as pessoas menos egoístas, vamos tornar pessoas menos, digamos, orgulhosas e muito menos avarentas. Porque uma coisa que não combina é cristão e avareza. Não pode andar na mesma frase. Qual é a diferença entre os dízimos e as ofertas? O dízimo é para a pregação do Evangelho. A oferta é para auxílio de outras pessoas, é para a obra de Deus, digamos, para a construção de templo, é para a manutenção do templo. Né? E tanto os dízimos como as ofertas, né, elas devem ser dadas de forma, digamos, espontânea. Eu já fui diretor de mordomia e nunca perguntei para o tesoureiro quem estava deixando de devolver o dízimo ou quanto alguém devolveu ou deixou de devolver. Porque eu acredito que quem que tem que saber, e quem sabe, é Deus. E Deus sabe se você devolveu, Deus sabe de como estava o teu coração quando você devolveu. Às vezes a gente até orienta as pessoas, fala, olha, primeiro você tira o teu dízimo, depois as outras coisas, e não explica para as pessoas. Porque Deus não quer o que sobra. Deus quer ser honrado primeiro. E se é uma questão de honra, então primeiro você tira as primícias, primeiro o dízimo de Deus. E o interessante, que eu já fiz isso várias vezes, e imaginava que o meu dinheiro não daria para cumprir os meus compromissos. E Deus proveu que eu consegui cumprir. E assim, a gente, vendo por esse pensamento, os outros 90% continuam sendo de Deus. Mas o que você devolve é aqueles 10%, não é? Sim. Como eu disse das primícias, quando os primeiros são abençoados, a bênção se estende a todo o restante. E quando você devolve a Deus os 10%, os outros são abençoados. Quando você devolve a Deus de coração, é claro. Né? Não porque você tem uma obrigação. E se deve dar o dízimo sobre o rendimento bruto ou líquido? O teu rendimento bruto, quando quando a gente fala, por exemplo, de assalariado, é uma forma mais fácil de explicar. Por exemplo, um empresário já fica mais complicado. Por quê? A pessoa que é assalariado, ele tem o rendimento dele, e o que é deduzido ali? São deduzidos de impostos que ele paga. São deduzidos, digamos, a previdência que ele vai obter o benefício futuro. Então, tem que ser devolvido do bruto. O empresário, a coisa já é mais complicada. Por quê? Porque ele tem que, às vezes, a empresa teve um rendimento de X e ele só tem uma retirada menor. Né? Então, tem que ser uma equação entre a retirada dele e o que realmente a empresa faturou. Geralmente, a gente orienta que se faça de forma periódica, não, digamos assim, sistemática, mensal. Ele faz a retirada dele mensal, ele faz aquele valor. E de tempos em tempos, de acordo com a valorização da empresa, ele faça da empresa. Eu tenho observado que interessante. Eu conheço uma história de um grande inventor que ele, por algum período, ele quis ser um pregador. E aí ele não conseguiu. E interessante que ele conseguiu desenvolver outras coisas bem interessantes, como máquinas
para construção de estradas. E o primeiro período ele foi bem abençoado e as coisas produziram um resultado bem interessante. Depois de algum tempo ele queria desenvolver mais e aí ele fez um pacto com Deus. Só que só ele fez o pacto com Deus. Ele colocou que ele não iria devolver aquele dízimo daquele período, mas ele iria investir o dinheiro de Deus e futuramente ele devolveria mais. Mas aí o que acontece? As coisas não fluíram e não aconteceram como ele imaginava. Só que só no futuro ele foi entender que melhor do que ele para administrar os bens era Deus. Porque Deus tinha sabedoria, Deus onisciente, onipresente. Então ele sabe exatamente como devemos investir. Nós passamos por muitas provas e às vezes nós não entendemos e achamos que Deus precisa estar nos provando. Mas na verdade não é Deus que está nos provando. Ele não precisa das nossas provas, nós é que precisamos dessas provas. Voltamos a falar, por exemplo, das primícias. Deus pediu que Abraão saísse da sua terra, deixasse tua família e fosse para onde Deus iria mostrar. Deus prometeu para Abraão que um senhor já de idade avançada teria um filho. Sara começou até a rir a respeito. E Abraão, com 100 anos, teve um filho. Vocês imaginam como vocês são amados e adorados pelos pais de vocês. Imagine uma pessoa de 100 anos que não teve nenhum filho, quando tem o primeiro filho, como Abraão amava este filho. E Deus pediu para Abraão o filho dele. Será que Deus não sabia que Abraão tinha em seu coração a fidelidade que obedeceria a Deus? Deus sabia, mas Deus precisava que Abraão soubesse também. E Abraão ofereceu seu filho, entregou seu filho a Deus, e Deus o devolveu. Ali foi abençoado o primogênito de Abraão e toda a sua descendência. E aí, o que eu te falo é o seguinte: nós precisamos saber que aonde está o nosso limite e até aonde nós seremos fiéis a Deus. Porque é muito comum você ganhar um valor, digamos assim, menor e devolver o seu dízimo. Geralmente as pessoas, quando começam a ser abençoados e ter valores maiores, aí começam a olhar, mas eu vou devolver tudo isso? Devolver para a igreja? Como é que vai ser usado isso? Em Malaquias 10:3 é bem claro: trazer a casa do tesouro. Não é para eu pegar e fazer serviço social na esquina, ajudar esse ou aquele. É para levar para a casa do tesouro, para a casa de Deus. Se eu quiser fazer esse trabalho social, eu tenho que fazer com outros valores. Arrumar uma outra oferta, uma outra fonte. Não os meus dízimos. Os meus dízimos é sagrado, é de Deus. Se nós olharmos as pessoas, que eu falei bastante sobre o Velho Testamento, mas se nós olharmos, por exemplo, Lucas 16. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornasses fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza?
Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Novamente, a Deus ou às riquezas. Há algumas pessoas que até comentam que o mal do mundo é o dinheiro. Não. O mal do mundo é as pessoas amarem mais as riquezas do que a Deus. Enquanto você for dono das riquezas, dono do dinheiro, ótimo. Só o dinheiro não pode ser teu dono. O que acontece se eu não dar o dízimo? Se você não dar o dízimo, você não está adorando a Deus como deve. Você não está honrando a Deus como deve fazer. Para Deus não vai fazer diferença nenhuma. Deus não necessita. Ele é onipotente. Deus é absoluto em tudo. No espaço, no tempo, no poder. E Ele não tem necessidade dos teus dízimos. Agora você tem necessidade dele. E você precisa honrar a Deus, né, para demonstrar a Ele que você o tem como seu Senhor e como Salvador. Posso escolher onde aplicar o meu dízimo? Não. Em Malaquias 10:3, lhes trazei. Deixa eu achar aqui que eu já digo para você certinho. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Todos. Não é parte do dízimo. Para que haja mantimentos na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas, quando eu volto a falar, são os efeitos colaterais. Porém, Deus, ele diz que nisso você pode prová-lo. Você pode colocá-lo à prova. Que se você devolver os dízimos, ele vai te derramar bênçãos sem medidas. Mas é na casa do tesouro. Infelizmente, em algumas denominações que administram de forma diferente, e infelizmente a gente vê aplicações de formas erradas do dízimo. Mas a gente tem que ter que, não cabe a nós a ser juiz dessas pessoas. Deus sabe que você foi fiel e que você devolveu o dízimo aonde deveria devolver e da forma correta. Se a pessoa fez um uso indevido dele, ela que preste conta a Deus depois. E uma dúvida aqui, interligando com o texto que o senhor acabou de ler há um tempo atrás sobre a pessoa ser fiel no pouco, ser fiel no muito. Porque muitas das vezes que a pessoa serve a Deus tanto no dízimo como na oferta, muitas das vezes essa pessoa ainda tem uma vida simples, mesmo de toda a oferta e todo o dízimo, a pessoa ainda mantém uma vida muito simples. A questão da vida simples, eu acho que Deus sabe o momento certo de abençoar cada um. E se a pessoa não tiver bens, não quer dizer que ela não seja abençoada. Porque há muitas outras formas de receber bênçãos de Deus que não sejam bênçãos materiais. Infelizmente, o ser humano, ele coloca sempre os bens materiais como a principal forma de bênçãos. Mas nós temos outras bênçãos como saúde, proteção. E o nosso objetivo é a vida eterna, não a vida nessa terra. Quando as pessoas ficam mais preocupadas com isso, eu lembro de um sermão que Jesus fez
numa única frase. Quando ele disse: lembre-se da mulher de Ló. Se nós lembrarmos da situação, a mulher de Ló estava em Sodoma e foi retirada de lá praticamente arrastada, ela e sua família. O problema é que foi dito para ela que ela não olhasse para trás. Mas ela, preocupada com os bens materiais que ela estava deixando, ela olhou para trás. Mas aí a gente pensa, mas só porque ela deu uma olhadinha, Deus fez isso? Transformou ela numa estátua de sal? Não é só uma olhadinha. O coração dela estava lá em Sodoma. Então ela tinha deixado o coração dela lá, nos bens materiais que ela deixou para trás. Se nós ficarmos presos aos bens materiais, nós estaremos presos a este mundo e não vamos querer ir para o céu. Se nosso objetivo é ir para o céu, nós temos que nos desprender desses bens materiais. E às vezes o que pode parecer uma bênção. Digamos que eu tornar um empresário bem-sucedido, com uma empresa com muitos funcionários, muita atividade, muita coisa para fazer, né? De repente pode parecer uma bênção, mas às vezes essas bênçãos vão me ocupar de tal forma que vai me afastar de Deus. E às vezes Deus permite que você tenha perdas materiais, que você passe por dificuldades materiais, mas essas dificuldades vão te aproximar de Deus. E essas dificuldades, tá, aproximando de Deus, Deus pode te abençoar futuramente, se for do desejo dele, se for da vontade dele. Se não for da vontade dele, a gente tem que aceitar, porque ele sabe melhor, que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Então, às vezes, se for para, eu pelo menos peço, que se for para essas bênçãos materiais me afastarem de Deus, que eu não as tenha. Porque eu prefiro ter a minha proximidade com Deus do que estar preso a bens materiais. Lembra bastante da história do Jó. Sim, Jó é um exemplo claro disso. Ele era um homem rico, porque muitas pessoas imaginam que é impossível alguém ser rico e servir a Deus. Ele era rico e serviu a Deus. Perdeu todos os seus bens, que Deus permitiu que o inimigo tirasse todos os seus bens, tirasse seus filhos. Vocês imaginem para alguém rico, abastado, como era Jó na época, ele era um dos homens mais ricos de sua época, perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos, suas filhas, e mesmo assim permaneceu fiel a Deus. E todas essas coisas foram repostas. Agora, se ele não permanecesse fiel a Deus, se ele fosse preso a esses bens materiais, provavelmente ele teria se perdido. E quais são as promessas de Deus para quem devolve o dízimo fielmente? Como diz que está em Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Não tem medidas para as bênçãos de Deus. Eu tenho uma experiência comigo, porque durante muito tempo eu fui bem objetivo, bem literal, quando eu pedi as minhas bênçãos para Deus. Até que um dia eu entendi que as bênçãos de Deus são diferentes das minhas necessidades. E eu comecei a observar que na maioria das vezes as bênçãos de Deus tinham sido muito maiores do que eu tinha pedido. Então, eu estava errado em estar pedindo que Deus me desse isto, porque eu precisava disto. Deixe Deus te abençoar de acordo com a vontade dEle, que as bênçãos dEle com certeza são maiores do que os seus planos, maiores do que as suas necessidades. A gente deve
compreender que a sua graça nos basta. Pode parecer só força de expressão, mas a graça de Deus, ela é o suficiente, não só para nossa salvação, mas também para que nós tenhamos um estado de espírito de gratidão para Deus, para com Deus. Eu tenho mais uma dúvida, a questão do dízimo. Uma pessoa que não conheça da regra do dízimo, mas acredite em Deus, ou siga alguma religião que... Ou talvez até uma pessoa que não tenha sido ensinada sobre a questão do dízimo e ela não dizimar, ela teria como ter alguma culpa nisso? Não. A Bíblia é clara em dizer que Deus não leva em conta o período da ignorância ou da inocência, você pode assim dizer. Se a pessoa não sabe dessa regra, se a pessoa não tem conhecimento, o culpado não é ele. O culpado somos nós que ainda não levamos a mensagem até ele. Porque nós temos... Se essa pessoa não conhece sobre o dízimo, com certeza ela não conhece sobre o Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, a boa nova do Evangelho, a mensagem da salvação, chega primeiro que a mensagem do dízimo. Então, nós é que estamos falhando em não ter levado a essa pessoa essa mensagem ainda, para que ela tenha conhecimento do sacrifício que Jesus fez na cruz para nos salvar, para nos resgatar. Aí só então depois que a gente vai explicar para ele a respeito do dízimo. O dízimo é uma coisa só do Velho Testamento ou no Novo Testamento também diz? Não, o dízimo é uma coisa de toda a Bíblia. Como eu disse antes, das primícias sobre Caim e Abel, né? Ali já começava a questão da oferta, não estava especificado o dízimo. Mas se nós irmos a Gênesis 14, 20, nós vemos só um momento aqui para você. Sim. 14:20, quando diz: bendito seja o Deus do Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aí é a primeira vez que é mencionado a palavra dízimo na Bíblia. E Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque. Depois nós temos Jacó no Velho Testamento. E aí nós vamos lá para encerrar o Velho Testamento. Nós vamos ver um livro que é pouco visto porque é um livro muito pequeno e às vezes pouco mencionado, mas se você olhar em Ageu, ali é uma outra situação. O povo tinha voltado da Babilônia e todo mundo estava preocupado em reconstruir as suas casas, né? E aí nós vemos, né, quando Ageu 1:3, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Esta casa que ele menciona, a casa de Deus. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai vosso passado, e tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos. E aí a gente vê toda o que eles faziam e não eram abençoados. Mas mais à frente nós vemos quando Deus disse: e eles vieram à casa do Senhor dos Exércitos no 24º do 6º mês, no 2º ano do 7º mês, no 21º do mês. A palavra do Senhor por intermédio de Ageu fala: agora, Zorobabel,
governador de Judá, Josué, filho de Josadaque, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou a casa na sua primeira glória? E agora vedes agora, não é ela nada aos vossos olhos. Vocês veem como a casa estava destruída. E depois ele marca até a data, quando o pessoal ouvindo Ageu, vão e começam a reconstruir a casa. E a partir daí, né, ele começa as bênçãos começam a se multiplicar, porque antes pôs a pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e somente 10 para o lagar. Onde devia haver 20 medidas, havia somente 10. Vinha ao lagar tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva e com todas as obras de vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim. Mesmo que Deus permitisse que tudo isso acontecesse com eles, eles ainda não voltaram a Deus. Deus alertando através do profeta a ele: considerai, eu vos rogo, desde o dia, diante desse 24º dia do mês 9, o dia que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro, ou seja, tudo estava plantado. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde o dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor, segundo a voz de Ageu, 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar os céus e a terra, e derribarei tronos e os destruirei. A força dos reinos das nações, destruirei os carros que andam sobre eles, os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te eu ao Zerobabel, servo meu, diz o Senhor, e farei como um anel selar, porque escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente vê que às vezes nós colocamos as nossas coisas em primeiro lugar, a nossa casa em primeiro lugar, depois a casa de Deus. Mas não só no Velho Testamento. Depois disso nós temos, como eu disse, já li para vocês, Malaquias 3:10, né? Mas se nós olharmos 2 Coríntios 9, 6 e 7. E isso afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então nós vemos que no Novo Testamento, Deus continua nos mostrando a necessidade de devolver o dízimo. Eu já li Lucas 16, onde ele disse do ser fiel no pouco e no muito, né? Mas vejamos só Paulo, em Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então,
Jesus foi bem claro no Sermão da Montanha, que bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Nós temos uma situação onde as pessoas imaginam também que basta que eu devolva o meu dízimo, a minha oferta, e é o suficiente. Mas nós temos valores maiores. Só para complementar, 1 Timóteo 6, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na habilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo vos proporcione ricamente para o vosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de que se apoderarem da verdadeira vida. Quando ele fala tesouros sólidos, tesouros no céu, onde a ferrugem nem a traça corroem. E nós temos que observar que o dízimo, a gente fala muito sobre o dízimo de bens materiais, mas nós temos outros T também. Que nós temos o tesouro, é o menorzinho, nosso talento, o tempo, que são bênçãos que Deus nos proporciona, né? E o templo, que é o nosso corpo. Se eu não cuido da minha saúde, meu corpo é templo do Espírito Santo. Se eu não estou cuidando da minha saúde, como eu quero que o Espírito Santo habite em mim? Se eu não aproveito da melhor maneira o meu tempo, eu estou desperdiçando o tempo de vida que Deus me dá aqui nessa terra. E hoje, infelizmente, quando a gente descuida, você está nas redes sociais ali só cuidando da vida dos outros. Vocês imaginam que muita gente fala que quando a gente está prestes a morrer, passa um filme da vida da gente na frente da gente. Só que tem muita gente, eu acho que se vai passar o quê? Vai passar o filme da vida dos outros, porque ele passou a vida toda olhando a vida alheia. E não existe coisa que faz com que a gente torne mais orgulhoso e egoísta do que você ficar olhando as redes sociais, porque ninguém posta nas redes sociais os perrengues e as dificuldades que está passando. Ele só posta as coisas boas que está passando na vida dele. E aí você fica olhando aquilo e começa a desejar ter uma vida igual a do outro. Cada um tem a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Cada um tem aquilo, não é que ele merece, porque eu não mereço a vida que eu tenho. Eu não fiz nada por merecer. Eu sou grato a Deus por muita coisa que Ele fez e eu nem sabia, nem reconhecia. Deus fez milagre na minha vida quando eu não era cristão. Milagres que eu reconheço agora. Mas eu devia ter agradecido lá atrás, 40 anos atrás, e não fiz. E tem milagres que acontecem na vida da gente que nós nem vemos e nem sabemos. Só quando Jesus voltar que vamos saber. O meu tempo, eu fico nas redes sociais observando, desperdiçando, quando eu devia estar buscando mais a palavra de Deus e mais conhecimento. O meu corpo, eu estou preservando o meu corpo para que eu tenha mais saúde, que eu tenha mais energia para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Meus talentos, aquilo que eu sei fazer, eu estou colocando, compartilhando com outras pessoas para que outras pessoas possam ter também a oportunidade, às vezes, de uma facilidade de uma coisa aqui, outra ali. O tesouro, o dinheiro, é o mais insignificante, que para Deus não vale nada. E muitas vezes a gente se prende a isso, acumulando tesouros que quando a gente morre, nada vamos levar, de nada vai nos servir. Muitas vezes vai nos atrapalhar.
E aí eu digo uma coisa para vocês. Se tiver uma frase que vocês queiram guardar e levar para a vida de vocês, lembre-se bem claro quando Jesus disse: se você quer ser Senhor, sirva. Se você quer ser Senhor de todos, sirva a todos. Humildade, o exemplo que Jesus nos deixou. E não tenha vergonha de pedir: me ajude, Senhor. Toda vez que você demonstra que você é frágil, que você necessita de Deus para te ajudar, você se torna-se forte. A frase mais forte que eu conheço estudando a Bíblia é: me ajude, Senhor. Com essa frase você consegue vencer qualquer obstáculo. Para encerrarmos, o senhor tem alguma mensagem às pessoas que estão assistindo que podem ser enganadas ou ter um pensamento equivocado sobre o dízimo e as ofertas? Os dízimos e as ofertas, eles podem ser equivocados da maneira como as pessoas aplicarem, mas das suas devoluções não tem equívoco de jeito nenhum. Devolva o teu dízimo, devolva as suas ofertas, seja fiel nos teus dízimos, seja fiel nas tuas ofertas, no teu tempo, no teu talento, para que Deus derrame bênçãos sem medida sobre você. E Deus é fiel, independente de que às vezes você seja falho. O que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte: se até hoje você não devolveu o teu dízimo, se até hoje você não devolveu a tua oferta, não se preocupe com o passado. Faça um acerto com Deus, um pacto com Deus a partir de agora para o futuro. Deixe o passado. O importante é que você seja fiel da agora para frente. Só peça perdão pelo passado, às vezes pela ignorância ou por outro motivo que você não devolveu. Muito bom. Muito obrigado, senhor Avelino. Muito obrigado por esclarecer as nossas dúvidas, as dúvidas de quem está assistindo sobre o tema dos dízimos e ofertas. E estamos aqui encerrando mais um episódio do Connect Team Podcast. Antes de encerrar, o senhor poderia fazer uma oração? Sim. Grandioso Eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, estudando mais sobre a Tua Palavra, ouvindo mais, esclarecendo a esses jovens. Senhor, que o Espírito Santo complemente aquilo que pela minha ignorância eu não esclareci, porque eu não sou conhecedor de tudo que se fala sobre o dízimo, sobre todo o que se faz necessário de conhecer sobre o dízimo e as ofertas. Mas que o Espírito Santo faça, Senhor, não só a esses jovens, mas a todos aqueles que porventura assistirem esse podcast, que eles possam, Senhor, ser tocados pelo Espírito Santo e adquirir conhecimento e principalmente, não só conhecer, mas praticar, colocar em prática, Senhor, os Teus ensinamentos. E rogo ao Senhor que aqueles que assim o fizerem, o Senhor derrame bênçãos sem medidas, como o Senhor prometeu, para que eles sintam, Senhor, motivados. Não para que eles possam sentir motivados a fazer mais, mas que eles sintam motivados a propagar e a testemunhar das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre eles, para que outras pessoas façam. E dessa forma, o Evangelho possa, Senhor, ser estendido a tantas outras pessoas que estão sedentos da Tua Palavra. Tudo isso lhe suplicamos, Senhor, não porque somos merecedores, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo como convidado hoje, senhor Avelino. Muito obrigado por esclarecer nossas dúvidas. Eu sou o Carlos. Eu sou a Safira. E eu sou o Miguel. E eu sou o Avelino. Nossa amiga que tá querendo correr. Ô amiga. Eu já tinha trazido agora que
depois. Você tomou ele só um pouquinho mais assim, essa canela dele tá tampando um pouco seu rosto. Ele também tá torto, né? Aqui, ó. Arruma aqui pra ele ficar mais intenso. Solta aqui. Aí, Solta aqui. Eu Aí acho você levanta aqui. Quem tá aí editando esse vídeo, ó, Ou ele sobe a cadeira e aparece no vídeo, e as pernas ficam no ar, ou ele desce a cadeira e não aparece no vídeo e encosta o pé no chão. cada entrevistado aqui é uma pessoa mais inteligente que a outra, os apresentadores é tudo criança que fica chutando na mesa, né, Miguel? Contaram uma história. Era uma noite, quase 10 horas da manhã, quando o senhor escutou o mundo de... Depois do cabelo.